Livro, pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 15. 3 passos no recebimento da orientação divina. Nos primeiros momentos dessa nova etapa da revelação do plano de Deus para nós, não recebemos o menor indício de orientação divina. Parecia-me que estávamos apenas aguardando. O navio estava morto. Nossa reputação estava bastante comprometida. Mas o que nos deixava mais inquietos era a falta de orientações claras. Mas não estamos obedecendo a Deus, Loren? Indagou Darlene, enquanto eu ia de um lado ao outro, tirando as coisas do carro. Sim, eu cria que estávamos obedecendo a Deus. Então vamos ficar atentos a Ele. Deus nos mostrará o que está fazendo. Dar pôs-se a ajeitar as coisas na pequena casinhola de Caneore, procurando dar a ela um aspecto de lar para nós. Ali mal cabiam 2 beliches. Ela colocou um varal na parede, improvisando um armário de roupas. Colocou minha maleta num determinado ponto do assoalho e esse ficou sendo o meu gabinete. E, naturalmente, ajeitou as tigelas e copinhos das crianças, bem como as fotografias de seus avós, tios e primos. Na verdade, essa nossa moradia não era muito diferente da casa-barraca de meus pais em Somerton, Arizona, onde os caixotes eram móveis. Praticamente, os 92 jovens se apresentaram. Fiquei espantado com a capacidade de flexibilidade deles. Jimmy e Janice Rogers vieram também. Reunimos-nos todos no refeitório do acampamento e expliquei o que estava acontecendo. Então, todos oramos, pedindo a orientação de Deus e aguardando com ansiedade sua resposta. Fui muitas vezes ao orelhão de plástico do estacionamento para conversar com o Ali Wenche, na Nova Zelândia, a respeito do Maori. A companhia de barcos estava sempre adiando a data por mais 24 horas. Então, começaram as chuvas e ventos de novembro, açoitando nossas casinholas de parede telada. Pouco depois, estávamos cercados por um mar de lama no acampamento. E quando perguntávamos a Deus se era aquilo mesmo que Ele queria, dizia que sim, e que a espera não seria para sempre. Passaram-se mais alguns dias e não recebi nenhuma orientação. A revelação começou numa noite maravilhosa. Eu resolvera passar a noite em oração e pedira a 3 membros do pessoal da escola, Jimmy, Janice e Reona Peterson, para orarem comigo. Dar achou melhor ficar com as crianças. Nós 4 nos dirigimos para uma construção anexa, um cômodo de madeira, mais ou menos às 10 horas da noite. Acendemos a luz e entramos. Ajoelhamo-nos no assoalho rústico, junto a cadeiras dobráveis. Observamos os 3 passos para recebimento de orientação que eu aprendera com Joy Dawson na Nova Zelândia. Primeiro, clamamos pela autoridade de Cristo para silenciar o inimigo. Em segundo lugar, pedimos ao Senhor que afastasse de nossa mente qualquer presunção ou ideia pré-concebida. E terceiro, ficamos a esperar com a certeza de que Ele nos falaria do modo que quisesse e no momento determinado por Ele.
Uma brisa fresca começou a soprar, vindo da baía, e as lagartixas na parede soltavam seus silvos. Continuamos a esperar que Deus falasse à nossa mente. Passamos uns bons momentos em oração, visando principalmente o ministério do navio, e depois pusemos-nos a esperar de novo. Os longos ponteiros negros do relógio da parede indicavam 11 horas. Reona disse que lhe ocorrera uma referência bíblica. Lucas 4:4. Lembrei-me da primeira vez que vira esse tipo de orientação divina em funcionamento, na primeira visita que fizera à Nova Zelândia. As pessoas reunidas como que ouviam um texto bíblico na mente, sem saber o que o verso dizia. O segredo de tudo isso, disseram-nos, era estar completamente rendido a Jesus. Não era uma espécie de brincadeira, em que se pegava no ar uma referência bíblica. Não. Estávamos ali esperando, atentos, fixando a mente apenas em Jesus. Então, se ele dissesse que devíamos ler determinado versículo, nós o líamos, reconhecendo que Deus podia usar os métodos que bem desejasse para orientar seu povo. E então, naquela noite de oração, olhamos o texto de Reona e vimos que era um verso que nos estimulava a continuar a ouvir a voz de Deus. Era o texto de Lucas em que Jesus afirma que o homem vive pelas palavras que vêm da boca de Deus. Procuramos permanecer em silêncio outra vez. Os ponteiros do relógio já estavam marcando 1:30. Mas eu ainda estava alerta, motivado por uma forte sensação de expectativa. Eu sabia que Deus iria falar a qualquer momento. Houve outro longo período de silêncio e de busca. Fiquei surpreso ao ver que o relógio já estava marcando 3:30. Minha irmã adormecera mesmo ajoelhada ao lado da cadeira. Então, em dado momento, nós três começamos a receber mensagens de Deus. Em minha mente, surgiram claramente duas coisas. A primeira foi a palavra Kona. Eu sabia que era o nome de um lugar na Ilha Grande, embora nunca tivesse estado lá. A segunda era a imagem de um farol na Ilha Grande, com raios de luz iluminando a Ásia através do Pacífico. Não compreendi a visão. A petição que estava em minha cabeça era a ressurreição do ministério do navio. E, no entanto, Deus estava me falando sobre Kona e sobre um farol. Quebrando o silêncio, falei a Jimmy e Reona sobre a impressão recebida. Janice ainda estava dormindo. Em seguida, sugeri que voltássemos a buscar o Senhor para uma segunda rodada. Senhor, orei, ajuda-nos a compreender o que está dizendo. Outras ideias nos ocorreram. Uma delas era de uma escola, não semelhante às nossas escolas de evangelismo, mas uma escola com um propósito bem mais amplo. Reona ouviu Deus falar-lhe também sobre um sítio. Que coisa estranha! Mas o maior de todos os quebra-cabeças foi a imagem de um grande navio branco numa baía. Os ponteiros do relógio já indicavam 5:30. Minha mente estava girando ferozmente em todas aquelas novas informações. Um farol, uma escola maior, a Ilha Grande, Kona, um sítio, um navio branco em uma baía.
Jimmy acordou Janice e todos nos erguemos meio entorpecidos. Agradeci aos outros por terem ficado orando comigo e depois desci o caminhozinho de lama às escuras até nossa casinhola. Estendi-me no beliche e caí num sono profundo, exausto, mas feliz. Parecia que haviam se passado apenas alguns minutos, quando senti Dar sacudindo-me pelo ombro suavemente, dizendo-me que estava na hora de acordar. Em rápidas palavras, contei-lhe da incrível noite de oração que tínhamos passado, e em seguida desci para o refeitório, para a aula da manhã. Os alunos já estavam sentados às mesas longas, que tinham sido limpadas após o café matutino. 90 rostos voltaram-se para mim. A maioria era de jovens. As moças com cabelos longos e lisos, partidos no meio, vestindo calças jeans ou saias longas. Os rapazes todos usavam jeans, alguns de cabelo comprido e barba, outros com o rosto bem escanhoado. Um grupo nosso, comecei, passou a noite buscando o Senhor. E foi uma reunião muito interessante. Mas não sei ao certo se Deus quer que relate a vocês o que Ele nos falou. Então, vamos esperar e ver se Ele vai dizer o mesmo a nós aqui. Demos outra vez os mesmos passos necessários para se ouvir o Senhor. Declarar autoridade sobre o inimigo, apagar todas as ideias preconcebidas e depois ouvir a voz de Jesus. E então ficamos a esperar. Os gritos das crianças que brincavam no playground chegavam até nós. Quem quer ser o primeiro? Meio acanhada, uma moça de rosto redondo, usando óculos sem aro, pôs-se a falar. Isso parece engraçado, mas estou recebendo a impressão de uma enorme letra K. Muito estranho, pensei. Mais alguém? Imediatamente, um rapaz de barba loira falou. Recebi a palavra Kona. Eu já começara a me sentir empolgado. Uma outra pessoa recebeu a palavra vulcão. Os únicos vulcões ativos no Havaí eram na Ilha Grande. E aquela maravilhosa manhã prosseguia, e os jovens continuavam, aqui e ali, apresentando palavras reveladas por Deus. Estou vendo a imagem de uma construção grande. Acho que é uma espécie de escola, disse um dos rapazes. Outra pessoa mencionou um sítio, e outra viu uma casa branca no alto de uma colina. Meu pulso acelerava-se com a alegria dessas revelações. Eles estavam repetindo tantas das imagens que havíamos recebido na noite anterior, que, sinceramente, custava-me acreditar no que eu ouvia. Felizmente, havia ali 90 pessoas que poderiam atestar quanto à veracidade dos fatos. Mas a parte que realmente me empolgou veio no fim. Uma jovem teve a visão de um navio. Disse que era branco e que se achava ancorado na baía de uma ilha. Mas, afinal, o que estava acontecendo? Já tinham se passado 2 semanas desde que eu realizara aquela noite de oração. Tínhamos recebido uma maravilhosa visão do futuro. Porém, eu tinha que encarar a realidade de frente. A morte de um navio. E 60 dos membros da tripulação com a fé abalada. Então, no início de dezembro, fui à Nova Zelândia.
O Alho Enge foi receber-me no aeroporto de Wellington. Tinha o semblante abatido. Não teria sentido eu adiar a notícia, amigo. Agora o fato já foi oficializado. A companhia naval deu por encerradas as negociações. Perdemos o navio. Não conversamos muito enquanto Ali me levava ao porto para vermos nosso sonho morto. O verão estava começando no hemisfério sul e os raios de sol rebrilhavam nas águas da baía. Uma cena belíssima que não se harmonizava com o nosso estado de espírito. Eu e o Ali paramos ali, diante do Maori, com sua rampa de entrada recolhida, sonegando o acesso a ele. De repente, percebi que estávamos em um profundo silêncio, como que diante de um caixão. Depois, fomos falar com os membros da tripulação que ainda restavam. Falei-lhes sobre Lázaro. Se estivermos certos na orientação que recebemos de Deus, o Maori não vai ser curado para nós. Ele está morto. Mas o Senhor irá ressuscitar nosso sonho da maneira que ele preferir. E olhando para aqueles rostos de homens, mulheres e jovens que haviam dedicado tanto àquele ideal, pude avaliar o quanto estavam sentindo tudo aquilo. Alguns tinham vindo de muito longe para Nova Zelândia, por causa desse sonho. Muitos tinham sacrificado boas colocações, salários, promoções no emprego. Eles haviam passado horas e horas limpando e polindo o Maori, lavando os tombadilhos dele com amor. Eles eram os mais afetados. Quando regressei ao Havaí, lembrei-me de outra pessoa que precisava ser informada do fim de nosso sonho. Estava chovendo novamente e procurei encolher-me bem debaixo do guarda-chuva quando me pus diante do telefone público do estacionamento. Dei à telefonista o número desejado, a residência do senhor inglês que havia fornecido o dinheiro para darmos a entrada que acabávamos de perder. Abaixei-me um pouco sob o guarda-chuva, sentindo-me arrasado, enquanto no outro lado da linha o telefone chamava. Estava me sentindo mais ou menos como me sentira na ocasião em que perdera o dinheiro que mamãe me dera para as compras quando tinha 10 anos. Afinal, ele atendeu, com seu sotaque britânico, as palavras bem picotadas. E eu me pus a falar. Expliquei tudo o que acontecera, inclusive a visão de Jesus com o semblante triste e as reuniões de Osaka, onde havíamos confessado pecados, e principalmente falei sobre nosso orgulho. Disse-lhe que nossa confissão havia aberto outra vez a porta das orientações e que nos havia dado uma escolha. Poderíamos sanar esta situação do Maori ou então seguir uma rota mais árdua. Confiar em que ele ressuscitaria nosso sonho da maneira que ele preferisse. O que você está querendo dizer, Loren? Disse meu amigo. É que perderam o dinheiro da entrada? É isso mesmo. Durante alguns instantes, o único som que escutei naquele orelhão de plástico foram os ruídos dos estalos daquela ligação intercontinental. Afinal, meu amigo inglês voltou a falar. Considero isso um bom investimento de meu dinheiro, Loren. Deus utilizou-o para levar sua organização a humilhar-se diante dele. Agora, creio que vocês vão seguir em frente com renovado poder.
Meus parabéns. Aí foi que me senti realmente esmagado. Que homem de Deus era aquele empresário britânico? A madrugada estava apenas raiando em Caneore, mas eu já estava acordado. Havia-se passado um mês desde que perdêramos o navio. Eu e Dar, Karen e David estávamos deitados em nossos beliches na casinhola do acampamento. As malas já estavam arrumadas à porta da entrada. Iríamos retornar à Suíça. Deitado ali, à luz do alvorecer, pus-me a recordar aqueles 2 meses e meio de aulas. Pelos planos, devíamos tê-los passado no navio. Mas em vez disso, tínhamos acomodado nossa escola em um acampamento cheio de lama. Estava admirado de como os jovens haviam se adaptado bem àquela situação. Não apenas às péssimas condições materiais, mas também às incertezas dela. E agora era hora de regressarmos à nossa casa, na Suíça. Nossa casa. Era um pouco inquietante, mas alguma coisa me dizia que voltaríamos para o Havaí algum dia. Apesar de todo o vento, da chuva e da lama, sentia minhas raízes penetrando ali, principalmente depois daquela maravilhosa noite de oração, seguida depois pela reunião matutina em que os jovens receberam a mesma orientação divina, que até o momento ninguém entendia. Nosso avião pousou no Vale Gelado, ao lado do Lago Genebra. Dom Stevens veio receber-nos, seu cabelo castanho e escorrido, quase todo encoberto por um gorro de casaco. E ele nos levou ao nosso hotel de Lausanne. E a nossa querida casa, com seu bosque de pinheiros, nos pareceu bastante acolhedora. Ela estava pintada de bege, as velhas janelas, antes com tinta verde descascando, exibiam um belo tom marrom chocolate. Ficamos uns instantes parados no estacionamento, nossa respiração saindo em pequenos jatos de vapor, e lembrando de quando tínhamos visto a casa pela primeira vez, toda fechada com tábuas, 4 anos antes. Havíamos mudado para lá quase que só com nossos sonhos, e logo nos puséramos a remover as teias de aranha. Desde então, quase todos os nossos sonhos haviam se realizado. Já tínhamos enviado milhares de missionários a 60 países e estabelecêramos bases de operação em 35 localidades. Somente um sonho não se tornara realidade. Um sonho muito importante: o navio. Dom estava retirando nossas malas de seu carro, então corri a ajudá-lo. Assim que entramos em nosso apartamento, no anexo do hotel, David colocou seu ursinho de pelúcia em sua cama, que ficava ao lado da de sua irmã. Estávamos em casa. Só que, por alguma razão, não sentia isso. Será que essa minha reação já era uma mensagem de Deus para nós? Nas semanas que se seguiram, enquanto entrávamos novamente na conhecida rotina do hotel, eu não conseguia fixar ali a mente. E certo dia, durante uma das aulas, tentei analisar a razão de minha insatisfação. Durante minha ausência, Dom realizara um trabalho excelente. De todas as partes da Europa vinham relatos sobre a obra de evangelismo que os jovens haviam realizado sobre a liderança dele. Um evangelismo criativo e inovador.
Naquele momento, ele estava falando aos alunos, naquela sala de aula, sobre os planos que fizera para o verão. Num dado momento, vi-o olhar diretamente para mim, meio incerto. Entendi o que se passava em sua mente. Talvez ele devesse ter falado comigo primeiro. Mas o momento passou e ele continuou falando. Contudo, eu compreendera que o processo da multiplicação havia se realizado. Dom era o líder dessa nossa base de operações. Chegara a hora de eu passar adiante e viver novas aventuras. Estava vivendo um momento muito estranho para uma pessoa que se interessa pela orientação divina. Embora estivesse claro que devia sair de um lugar, não tinha uma orientação específica para ir a outro. Uma coisa parecia clara: eu não deveria permanecer na Europa. E o navio estava irremediavelmente perdido, irrecuperável. Certo dia, quando estava sentado em minha cadeira de balanço, recebi um telefonema de Wally Wenge, na Nova Zelândia. Lauren, aconteceu uma coisa que achei que você gostaria de saber. O Maori foi rebocado para fora da Bahia hoje. Foi vendido como sucata para uma empresa de Taiwan. Alguns dos membros do nosso pessoal foram lá no porto para vê-lo partir. Coloquei o fone no gancho e fiquei a olhar para as montanhas envoltas em névoa, com a mesma sensação de impotência que sentira quando tia Sandra e depois tia Arnete tinham morrido de câncer. O tagarelar alegre de Karen e David no quarto próximo chegava a meus ouvidos. Dar entrou com 2 xícaras de chocolate quente. Falei-lhe sobre o telefonema de Wally. O Maori morreu, Darlene. Morreu. Ela não respondeu nada. Ficou apenas olhando pelas janelas, para o nevoeiro lá fora, sentada em silêncio. Pensei em todos os desgostos que tivéramos naqueles 4 meses, desde que Deus dissera que iria abalar tudo que pudesse ser abalado. Nunca me senti tão perdido, sem direção. Eu sei, querido, disse ela. Perdemos nosso machado. Lembrei-me imediatamente do princípio a que Darlene se referia. Duncan Campbell, que durante 3 anos dera aula em nossas escolas, foi quem nos falou sobre Eliseu e sua escola de profetas. Um dos alunos dele havia perdido o machado. Então o profeta instruiu-o a que fosse ao lugar onde o perdera. E ali, no mesmo local, Deus lhe deu de novo o instrumento de que precisava. Muitas vezes, dissera Duncan, perdemos momentaneamente nosso machado, nosso instrumento mais cortante no ministério. A voz de Deus falando-nos com clareza. E a melhor coisa a fazer é voltar ao lugar onde o perdemos, ao lugar certo onde ouvimos a voz potente de Deus pela última vez. Onde estávamos quando ouvimos a voz de Deus a nos falar? A resposta foi clara. Não há dúvida, Dar, falei. A última vez em que contávamos com o nosso machado foi naquela noite de oração no Havaí. E o que ele nos havia dito? Havíamos separado aquela noite de oração para conversar com Deus a respeito do Maori. Mas em vez de orientar-nos sobre ele, o Senhor nos falara de um farol na Ilha Grande, que iluminaria o Pacífico e a Ásia. Eu e Darlene continuamos a conversar pela tarde adentro, esquecidos do chocolate que estava a esfriar na mesinha ao nosso lado, relembrando as palavras que Deus misteriosamente revelara a grupos diversos.
Ele falara sobre a costa de Kona, na Ilha Grande, sobre uma casa grande numa colina, sobre um sítio, uma nova escola, e até sobre um navio branco, numa baía. Não havia dúvida de que era ali que estava o machado. Estávamos muito intrigados com a ideia do farol iluminando o Pacífico e a Ásia. Durante algum tempo, tínhamos estado preocupados com as grandes necessidades dessas regiões, a área menos evangelizada do mundo. Nela estão 60% da população da Terra. E, no entanto, apenas 1% do povo da Ásia professa um relacionamento pessoal com Cristo. Naquele momento, ambos sabíamos qual era a direção de nossa próxima investida. Iríamos expandir nossos horizontes. E o Havaí era, sem dúvida alguma, um ponto de passagem para a Ásia. Vamos mudar-nos para a Ilha Grande e morar lá permanentemente, falei. Darlene riu quando eu disse permanentemente, pensando nos nossos 9 anos de casamento em que vivêramos em barracas, escolas e acampamentos. A casa que nossos filhos conheciam eram as malas, com os retratos dos parentes pregados na face interna da tampa. E eu ri com ela, sentindo-me subitamente aliviado por enxergarmos o caminho à nossa frente com mais clareza.